E aí, pessoal, mais uma semana poderosa nos espera, né? E aqui estamos para o nosso sexto vídeo na nossa sexta semana. E hoje o tema é bem especial, nós vamos falar sobre sabedoria. Como você tem utilizado a sua sabedoria? Aonde você tem buscado conhecimento para traduzir aí nas etapas da sua vida? Quem é a sabedoria, senão aquele que criou o céu e a terra, o mar e todas as coisas? Para quem mais eu vou buscar conselhos para minha vida, senão da própria sabedoria? Eu vou ler aqui para vocês 4 versículos que eu separei para esse conteúdo e assim nós vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. E eu quero pedir para vocês, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo, me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu tenho recebido feedbacks de vocês e tenho ficado muito feliz. Isso tem brilhado os meus dias, sabendo que um pouquinho dessa mensagem eu tenho conseguido atingir o coração de vocês, tá? Então compartilhem, curta, isso vai fazer com que mais pessoas consigam acessar esse material, que mais uma vez eu digo, fez tão bem para minha vida e por isso eu venho aqui toda segunda transbordar isso para a vida de vocês também e que desejo que isso faça diferença para vocês também, tá? Eu vou ler aqui os 5 versículos que eu separei. Vamos lá, livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Salmos 119, 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. João 8, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uma das atividades diárias que nós devemos manter como hábito na nossa vida é o encontro, o verdadeiro momento com a sabedoria no início do nosso dia, né? Esse encontro de oração, esse encontro de meditação, esse encontro de oração, o que nós queremos projetar para o nosso dia. Então, inicie sempre os seus dias com esse encontro com a sabedoria. Olhe para os céus, escute a voz mais doce e suave que você pode ouvir, silencie as outras vozes, inicie o seu dia. Até um celular, quando você pega para reiniciar um computador, ele tem aquele momento que ele está se reiniciando, né? Então, se até os aparelhos eletrônicos precisam disso, imagina nós, né? Então nós também precisamos dessa reiniciação no nosso dia. Então todos os dias pela manhã, programe o seu dia, mentalize coisas positivas, mentalize o que você quer viver nesse dia, mentalize nessa oração, nesse momento. Salomão foi o homem mais poderoso e mais sábio que passou na terra, e ele nos deixou um mapa no qual nós podemos usar e conhecer e usar, né? Que é o livro de Provérbios. Provérbios, ele tem 31 capítulos. Coincidência ou não, o nosso mês também tem aí 31, no máximo 31 dias. Então, para cada dia do mês, você tem um conhecimento que você pode trabalhar, que você pode estar agregando aí, né? Tem uma verdade a ser descoberta. E nós devemos buscar isso. Nossa alma tem sede disso. Muitas das vezes a gente tem um vazio, a gente carrega um vazio. Toda criatura carrega um vazio, porque nós queremos de novo essa ligação com o nosso Criador. E não tem nada nesse mundo que possa saciar essa sede e esse vazio que você sente, senão pela graça, pela presença do nosso Criador, né? Hoje eu ouvi uma frase que também vai estar linkando um pouco com isso, que é: as portas eletrônicas, né? Elas são acionadas pelo quê? Pela presença. Então, quando você estiver presente, ela abre. Então, como uma metáfora a se trazer isso pela nossa vida, é exatamente isso. Quando você carrega a presença do Criador e mantém essa frequência,
portas também vão se abrir na sua vida. E isso vai fazer com que você transforme as coisas de uma forma muito mais leve. Então, gente, o que arde no seu coração? Se conecte com essa fonte todo dia de manhã e procure entender qual é a sua missão aqui. O que você veio fazer aqui nessa terra, né? Existem pessoas que ouvem, existem pessoas que vivem e existem pessoas que fazem história. Eu lembro dos meus 12 anos, os meus 12 anos foi um momento de muitas perguntas e que hoje eu olho para trás e percebo que se eu tivesse tido essas respostas lá atrás, quando o meu coração já ardia por elas, por essas respostas, talvez eu tivesse traçado um caminho diferente. Mas, em qualquer momento que nós olharmos para Deus, que nós olharmos para o nosso Criador, nós vamos ter a oportunidade de traçar uma nova rota. E eu lembro que com 12 anos eu já tinha essa pergunta no meu íntimo. Então a gente vem aqui para essa terra e a gente vive até 40, 50 anos, na época eu já era um idoso essa idade, e eu vivo lá 80 anos e eu vou embora e é isso, acabou. Porque eu olhava, para as pessoas mais idosas e eu comecei a perceber esse fluxo da vida. E eu pensei comigo, não pode ser só isso. A gente não nasce e vive dia após dia e aí depois a gente acabou a nossa vida, a gente vai embora e pronto, é esse o sentido da vida. Eu já não entendia, né? Então lá na minha adolescência, passando de criança para adolescência, eu já tinha essas dúvidas, né? E hoje eu consigo entender e ver isso com mais clareza. Por isso que a verdade nos liberta, gente. Por isso que é importante a gente se conectar, sim, todos os dias com o nosso Criador, para que essa missão, que a gente tenha mais clareza do que a gente veio fazer aqui nessa terra. Qual que é o meu papel aqui, né? O que arde no meu coração? Porque se você silenciar todas as vozes e ouvir aquela voz doce e suave que fala no seu ouvido e que fala no seu coração, a gente vai conseguir entender com mais clareza, né? Às vezes isso não vai vir em forma de uma frase pronta, mas isso vai vir através de um sentimento. Muitas vezes a gente está indo por aqui e a gente sente um aperto no coração, a gente sente uma angústia, a gente não sabe descrever aquilo. Mas se a gente fizer um pouquinho para cá, assim, aquilo acaba ficando mais leve. Opa, então eu tô me sentindo um pouco melhor, já não tô me sentindo... Eu acabo teimando e começo a sentir angústia e dor e aperto no coração. Às vezes a gente não consegue identificar isso, mas procura identificar isso com mais frequência nas atitudes da sua vida e comece a perceber o quanto você vai ficando mais leve se você não teimar com aquilo que você não precisa, né? Então, comece a buscar leveza nas suas decisões, comece a buscar esse coração leve, porque por mais que você não consiga identificar, às vezes Deus não vai falar uma frase pronta aqui ou no nosso ouvido. Ele vai fazer com que a gente sinta muitas vezes essa tomada de decisões do que a gente precisa fazer na vida. Então faça um raio-x de você. Entenda qual é a mensagem que arde no seu coração. Marque um encontro com a sabedoria, marque um encontro com o seu íntimo, marque um encontro com o seu Criador. Todos os dias você pode fazer isso, e quanto mais conexão você tiver com a fonte, mais clareza, mais entendimento e mais sabedoria você vai ter para estar transformando aí os seus dias e o seu futuro e as suas metas em realizações leves, em realizações das quais você se orgulhe, das quais te tragam energia suficiente para que você possa, de repente, atingir outras vidas também, né? Existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria horizontal é aquela que você adquire com a sua experiência, com a nossa experiência, aquela que a gente adquire com conteúdos, hoje com imersões, com cursos, com estudo, com as próprias experiências pessoais que a gente vem tendo, né? Seria mais fácil a gente usar as experiências do outro e poder trazer para nossa vida, mas às vezes a gente quer passar por aquilo tudo e acaba também gerando experiência, mas demora um pouquinho mais, né? Então, por isso que nesses cursos e imersões a gente paga pela experiência do outro. O outro teve a experiência e vai nos mostrar o caminho mais leve, mais suave para que a gente possa passar pelas dificuldades, o que funciona, o que não funciona. Então a sabedoria horizontal é aquela que nós adquirimos ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada. E a sabedoria vertical é aquela que nos conecta com o trono, é aquela que também nós devemos buscar a todo momento. A sabedoria vertical, ela nos
ela é a sabedoria do alto, né? Aquela que nos conecta. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que buscar essa sabedoria, nós temos que também adquirir essa sabedoria. Precisamos saber quem é Deus, precisamos saber quem nós somos, precisamos saber o que é um dia, o que é um ano, precisamos saber o que é o espírito, precisamos saber o que é corpo, precisamos saber o que é alma, precisamos saber, nós precisamos saber muita coisa. E não adianta a gente procrastinar esse conhecimento, porque é através do conhecimento, é através da verdade que nós vamos atingir o nosso alvo. E o nosso alvo, nós só vamos ser completos e transformados e plenos se nós conseguirmos realizar o que arde no nosso coração, que é o nosso propósito. Impressionante a gente saber que 98% das coisas que nós fazemos inconscientes. Mas a notícia boa é que se nós utilizarmos 10% do que fazemos e fizermos de forma consciente e ativa, nós vamos saber o poder de dominar qualquer coisa. Deus nos criou para que dominássemos sobre todas as coisas. Entenda a sua vida, entenda os recursos disponíveis que você tem, identifique o seu propósito através daquele silêncio que nós temos todos os dias. Isso não é só no final do nosso dia. No final do nosso dia nós agradecemos pelo que passou. E no início do nosso dia nós projetamos o nosso dia. Então entenda qual é o seu propósito, identifique, clarifique a sua identidade antes, porque também não adianta só eu saber o meu propósito se eu não entender quem eu sou. Está tudo ligado, gente, tudo ligado. Por exemplo, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem é Deus na minha vida e eu preciso saber qual é o meu propósito aqui. Então é tanta coisa que a gente acha que não é importante e que é tão fundamental para os nossos dias, que é tão fundamental para as nossas tomadas de decisões, porque as nossas tomadas de decisões, elas são baseadas no nosso propósito, elas são baseadas na nossa identidade clarificada. O que é identidade clarificada? Nós vamos falar sobre isso ainda em algum momento, em algum vídeo aí pela frente, eu vou falar um pouco mais sobre identidade, sobre clarificarmos essa identidade. Então, fiquem ligadinhos. Mesmo que a gente perca tudo, a sabedoria é a única coisa que nunca ninguém vai poder nos tirar. Mesmo que nós percamos tudo, mesmo que nos tirem tudo, a sabedoria, se nós tivermos a sabedoria, nós podemos perder tudo. Vamos falar então em questão de coisas materiais. Perdemos tudo, mas se nós tivermos a sabedoria no nosso íntimo, cravado na nossa identidade, nós conquistamos tudo de novo. Então nós vivemos com muito menos medo. Né? Se nós levamos uma vida pautados em princípios e valores, clarificando a nossa identidade, identificando o nosso propósito e linkando a nossa sabedoria horizontal com a nossa sabedoria vertical, nós não precisamos temer. Nós vamos levar uma vida tomando decisões através do momento que nós tivermos, do que fica mais pesado e angustiante e das decisões que nos deixam mais leve. Então nós vamos saber identificar essa questão das decisões que nós precisamos tomar na nossa vida e através da sabedoria nós vamos conseguir levar uma vida. Eu sempre uso essa palavra e para mim ela tem tanto poder, né? Só nós sabemos. Eu já ia esconder as minhas lágrimas, mas eu lembrei de uma coisa que me falaram há um tempo. Que cada vez que eu ia falar sobre Deus, eu me emocionava. E alguém me disse, você tem que se controlar, porque se você não se controlar, as pessoas não vão te dar credibilidade. Você não vai passar verdade na tua mensagem. E eu cheguei a fazer essa oração. Deus, me deixe menos sensível à sua presença. Eu não usei exatamente essas palavras, mas eu disse, Deus, eu não quero. Por que eu choro tanto? Tira isso de mim. Mas eu entendi, Deus não tirou. Às vezes, o que a gente pede, Ele sabe exatamente o que fazer. E quando Ele não te atende, é porque Ele também ainda sabe o que fazer. E você que não está identificando.
Se você fizer um pequeno cálculo, nós temos 43.800 dias, nós temos 51.000 horas, e você sabe aonde está indo? Ou você só está esperando a sorte te achar? Nós precisamos agir com sabedoria, com tudo. Nós precisamos definitivamente agir com sabedoria, com a nossa alimentação, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com os nossos negócios, com as nossas finanças, com a nossa família. Nós precisamos, nos falta, gente, muito da sabedoria do alto. E existe muita gente com sabedoria reduzida, perdendo suas vidas e deixando de desfrutar, porque não consegue identificar. Como eu disse já alguns vídeos antes, a gente precisa silenciar um pouco. E muito do que a gente sente diz respeito do que Deus nos fala. Eu, por muito tempo, eu pensava, cara, tem gente que diz, ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu pensava, por que Deus não fala comigo? Né? Eu ficava, meu Deus, eu nunca ouvi essa voz, eu queria ouvir a voz de Deus. E eu demorei um pouco, mas eu percebi que Deus fala através de tanta coisa. Deus fala através de tanta coisa, de tanta gente. Eu lembrei de um fato agora, e eu estava justamente fazendo esse pensamento. Que lindo! Imagina que lindo Deus chegar e falar o seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. Esse dia foi muito especial, gente, porque eu não tenho mais medo e nem vergonha de me emocionar cada vez que eu estou na presença. Esse dia eu estava meditando sobre isso. Que lindo Deus nos chamar pelo nome. Esse era o meu sentimento e a minha meditação aquela manhã. E onde eu trabalhava, entrou alguém, uma mulher, pediu um copo d'água e olhou no calendário e a gente trocou algumas frases e tudo. Quando ela foi sair, ela me entregou o copo de água e ela falou assim pra mim: tenha um bom dia, Luciana. E saiu. Eu nunca mais vi aquela mulher. E eu não falei meu nome pra ela. Eu não falei. Mas tem um cara que me conhece pelo meu nome. E daquele dia que eu tava meditando sobre isso, ele me chamou pelo meu nome. Então não duvide. Não duvide que Deus te conhece pelo seu nome e que Ele pode fazer muito pela sua vida. Busque a sabedoria que vem do alto. Busque se conectar com pessoas que vão te ajudar nessa trajetória. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Eu passei por muitos degraus para entender o que eu entendo hoje. E eu sei o quanto é difícil. É difícil. Mas eu quero te dizer, é possível. Tenha pessoas do teu lado para a fase que você precisa. Eu tive momentos que eu precisei estar na igreja. Eu tive momentos que eu precisei estar com pessoas. Eu tive momentos que eu precisei fazer cursos. Nem sei por que eu deixei isso aqui e agora eu tô me entendendo. Eu fiz discipulado feminino. Eu fiz discipulado para ser discipuladora. Eu fiz o curso Preciosas, eu fiz Conhecendo o Amor de Deus. Tudo isso eu fiz dentro da igreja. Então, assim, eu coloquei isso aqui hoje, eu não entendi por quê. Gente, como Deus fala, como Deus nos fala, em todos os momentos Ele nos fala. Então, Ele pode nos falar através de muita coisa. Eu não preciso ouvir uma frase perfeita, com significado. Não. Um estranho pode passar por mim e me falar uma frase que é através dele que chegou em mim. É Deus falando no nosso coração. Deus nos fala através do sentimento que a gente tem. Quando eu olho para uma coisa e sinto agonia, não é. Aquilo não é. Deus não quer que eu me aproxime daquilo. Mas se eu olho para alguma coisa que me deixa leve, é sim Deus falando comigo. Busque as levezas da sua vida. E eu tava lembrando agora que eu deixei uma frase pela metade aí.
por conta dessa emoção, né? E uma das coisas que bate muito forte em mim, a leveza da vida. Eu passei por muitas coisas que me deixaram a minha vida pesada. Eu carreguei muitos sentimentos. Eu carreguei muitas crenças. Eu carreguei coisas que realmente me deixaram a minha vida parada por conta de tudo isso que eu carregava, por causa desse fardo que eu carregava. Ainda existe, mas hoje, a cada dia, ele está mais leve. Eu busco deixar minha vida mais leve. E eu busco deixar minha vida mais leve me afastando de coisas e de pessoas, principalmente, que as torna pesada. Então, nós temos que ser firmes no que nós acreditamos e não duvidar do que ele nos fala. Uma das coisas que nós precisamos entender, nós precisamos das duas sabedorias, tanto a vertical como a horizontal. Não tem como a gente prosperar sem qualquer uma delas. Então eu preciso sim entender da sabedoria que vem do alto e eu preciso adquirir conhecimento na minha trajetória para conseguir linkar tudo isso. Faça perguntas e pare de cumprir um cronograma. Às vezes a gente já tem tudo preparado, né, no nosso dia. É tão um hábito, né? Ai, acordei, tomei café, saí, o meu dia, minha semana já tá tudo programado e eu cumpro aquilo. E daqui a pouco passou um ano, passou 10, eu não desfrutei, eu não agreguei nada pro meu conhecimento, nenhuma das duas sabedorias foram movimentadas e lá se passou mais um ano. Hoje ainda eu ouvi alguém dizer, já está chegando o final do ano e alguma coisa que ele comentou lá. E eu pensei, final do ano já, meu Deus, nós acabamos de sair do mês 7 e vamos para o mês 8 e se a gente não parar e prestar atenção nas coisas, literalmente passa muito rápido, os anos passam muito rápido e a gente tem que aproveitar esse tempo e agregar coisas, trazer coisas que nos agreguem. Eu tenho falado, eu já falei uma vez, a gente perde tanto tempo na internet com coisas que não fazem sentido. Gente, a gente perde, tem muita gente que perde tempo na internet com coisas que não fazem sentido. E a gente esquece da coisa mais preciosa, que é a nossa vida, que é o que eu quero pro meu futuro, que é o que eu mereço nessa terra, que é o que eu quero acessar, o que Deus já nos deu. E eu tô perdendo tempo com coisas que eu não preciso. Nós precisamos saber de Cristo. Nele está escrito todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós temos um manual em Provérbios. O problema é que muita gente não quer nem sequer ler. Eu digo que nós viemos sim com o manual, mas se a gente nem usa esse manual, nem lê esse manual, quem dirá usar, né? Tudo que está nele. Nós temos um manual, gente. O livro de Provérbios é uma porta. O livro de Provérbios é um caminho. Nele constam... a maior parte dele foi escrita por Salomão, que foi o homem mais próspero e rico que passou na terra. E ele errou também, se perdeu muitas das vezes. O único perfeito que passou por aqui foi Cristo, né? Mas ele nos deixou um manual poderosíssimo. Então, livro de Provérbios. Eu até tenho uma série aqui no YouTube, mas ainda não está completa. Acho que tem 4 vídeos ali que fala sobre Provérbios. Quem quiser começar, não gosta de ler, tem acho que 3 ou 4 livros, capítulos ali de Provérbios aqui no YouTube também. A gente como humano, né? A gente é limitado. E a gente quer viver no mundo ideal, naquilo que na nossa cabeça tem que ser perfeito. Então não viva no mundo ideal, viva no mundo real. Seja claro, objetivo, seja honesto, seja transparente. Não deixe entender as coisas. Seja legítimo, traga legitimidade para as coisas. E não viva no mundo de utopia. Viva nas coisas que são reais. Se você tem um problema, busque soluções para esse problema. Nós já falamos aqui num vídeo sobre isso, sobre, né, como a gente buscar e melhorar essa questão de decisões, né, na questão de resolver problemas, né? Então, resolva problemas, adquira conhecimento, livro de Provérbios. Eu vou bater nessa tecla porque o livro de Provérbios é poderosíssimo. Então, se preocupe um pouco mais com a tão preciosa vida que você carrega.
Uma coisa a gente precisa saber, a gente não prospera no mundo ideal, a gente só prospera no mundo real. Então, aqui no mundo real é importantíssimo. Tem uma porcentagem que eu gosto de utilizar também, que é com relação ao tanto de energia que eu vou utilizar na minha vida. O quanto eu tenho que estar no meu passado. Isso cura, tá, gente? Isso cura ansiedade, isso cura depressão. Porque aonde que tá a ansiedade? No futuro. E aonde que tá a depressão? No passado, né? Então, isso cura. Aonde que eu vou jogar a energia da minha vida? 10% eu vou jogar no passado. Por quê? Porque eu vou usar o meu passado como uma biblioteca. O meu passado é um lugar onde eu vou fazer a consulta das coisas que eu já errei. Então, 10% no passado eu só vou utilizar para fazer a consulta das coisas que eu não posso mais fazer, que eu fiz e deu errado. É só por isso. Eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar sofrendo, eu não vou ficar deprimida por coisas que não aconteceram ou que aconteceram. Eu vou apenas fazer a consulta no meu passado, utilizando 10% da minha energia, dos 100% da minha energia, eu vou utilizar 10% para fazer essa consulta. É uma biblioteca. Meu passado é uma biblioteca na qual eu utilizo 10% da minha energia. Ponto. O meu presente. Não, vou falar primeiro do futuro. O meu futuro, né, que é onde está a minha ansiedade. Eu vou utilizar 20% da minha energia no meu futuro. 20% da energia no meu futuro eu vou dedicar para quê? Para os projetos que eu quero. Os projetos a longo prazo. Mas as etapas a longo prazo também. Eu não posso perder esse feeling de saber, de projetar o meu futuro, né? Eu tenho que saber o que eu desejo lá na frente e eu tenho que me preocupar quanto? 70% no meu hoje, no meu agora, né? Então, aonde que eu vivo? No mundo real. O mundo real é hoje. O mundo ideal não é amanhã. Amanhã eu só vou jogar 20% com os projetos que eu tenho, com as fases que eu quero chegar, com os resultados que eu vou atingir. Mas eu só vou atingir esses resultados me preocupando com o hoje. Qual é a etapa, qual é a tarefa, a etapa que eu preciso fazer hoje para chegar no meu amanhã com aquele resultado que eu quero, naquele projeto que eu quero. Eu só vivo no hoje. Se você conseguir entender o hoje e dedicar 70% da tua energia aqui e agora, muitas das coisas vão ser resolvidas. Isso é muito difícil. Mas eu preciso saber que o meu passado é consulta, o meu futuro é projeção. E aonde eu estou no mundo real é hoje. O único dia que eu posso fazer alguma coisa sempre vai ser hoje. Porque mesmo que seja amanhã, mesmo que chegue amanhã, vai ser hoje. Sempre vai ser hoje. Então, 10% para consulta, 20% para projeção e projetos. E hoje é o dia que eu vou fazer. O que eu vou fazer hoje? Qual é a etapa de hoje para cumprimento do projeto que eu quero? Você vive uma vida com sabedoria, você vive uma vida extraordinária. E quando você vive uma vida extraordinária, esse extraordinário vai ficando comum. Vai virando um hábito. Você mantém o bom na sua vida. E esse bom vira hábito, porque você não adquire sabedoria para viver o extraordinário. O extraordinário chegou na sua vida e você vive isso com tanta sabedoria que ele vai virando um hábito. Não é mais extraordinário, porque ele já é um hábito, já é comum na sua vida. Precisamos de mais teoria, precisamos de mais prática, precisamos de mais constância e precisamos de mais resultados e hábitos que vão nos edificar como criaturas mesmo. O extraordinário ele só existe quando ele está fora da minha realidade. Porque se eu escalar e chegar no extraordinário e ele virar comum, ele já está dentro da minha realidade. Tudo está debaixo de uma frequência. Então, acesse essa frequência. Você entende o que está por trás, você entende o que é a sabedoria. Se você entendeu o mínimo da sabedoria, você já saiu do comodismo. A sabedoria natural, ela tem 5 fases, alinhadas com as 2 sabedorias, a vertical e a horizontal. E eu vou pontuar aqui para vocês. Primeiro, você é a semente e desaparece. Quando a semente desaparece, ela desaparece quando ela é plantada na terra, né? Ela some. Então, aqui é a terra, eu plantei a semente e tampei, ela sumiu, certo? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, a semente rompe, ela nasce. A terceira fase, você fica frágil, porque ela é um galinho frágil, né? Então, a semente ela vai ficando frágil e ela precisa se fortalecer, ela precisa de nutrientes para se fortalecer. E esse é um momento em que ela não pode negociar.
Então, o momento em que você rompe, muda e rompe, você fica frágil e o mundo te bombardeia. E é nesse momento que você não pode romper, você não pode negociar os seus princípios, você não pode negociar os seus valores. Porque lembra num dos vídeos que a gente falou que tem aqueles valores e aqueles princípios que você tem que carregar com você e que ajuda muito na sua tomada de decisões para tudo e que você não pode negociar, é aqueles princípios que você vai buscar que você não vai poder negociar nesse momento, mesmo nos momentos em que você estiver mais frágil. O quarto, você começa a dar frutos. Então, se você passou por isso, pela fase do não negociar e perseverar, você vai começar a frutificar. E o quinto, você vai começar, a prosperidade ela vai fluir natural, e ela passa, e você começa a passar esse bastão do fruto que está gerando, do fruto que você está gerando, com a sua riqueza, com a sua prosperidade, você vai começar a passar para outras pessoas, e isso vai ser um ciclo natural na sua vida. Isso acontece, e isso é verdadeiro. Por isso que tudo que você aprender de bom, que te faz bem, primeira coisa, não vale de nada se você não passar para outra pessoa esse conhecimento e essa experiência e esse fruto que você conseguiu acessar. Então a prosperidade ela é natural. Que você possa sempre estar em crescimento contínuo. Que a prosperidade seja atingida de degrau em degrau, de fase em fase, de ciclo em ciclo, de glória em glória na sua vida. Que a sabedoria que você carrega, que você possa entender, crescer e prosperar. Não existe meta quando a gente não para de crescer. Então que os teus sonhos, eles sejam descontinuados. Que você sonhe e que você consiga realizar tão mais alto do que aquele sonho que você tinha aqui já descontinuou, que você esqueceu de realizá-lo, porque você já conseguiu realizar coisas tão grandes e tão maiores que você não precisou mais daquele sonho pequenininho que você tinha. Que a nossa meta de vida seja não ter meta nenhuma, que o nosso crescimento seja contínuo e gigante. Nós precisamos saber que a sabedoria, nós precisamos entender como realmente funcionam as coisas. Precisamos entender como funciona o nosso corpo, precisamos entender a diferença de um sorriso, precisamos entender que a posição química determina os nossos pensamentos. Nós aprendemos que a sabedoria é uma pessoa. Nós aprendemos que olhando para Deus, conhecemos a Cristo. A sabedoria em pessoa. Olhe para os céus, entenda a sabedoria. A energia do vento, do sol, das águas, da terra, do homem e de tudo que produz energia de forma natural. Dedique sua vida buscando a sabedoria vertical. Ela não vai ser adquirida de forma coletiva, ela vai ser adquirida de forma individual. Nós falamos isso aqui também. A intimidade com Deus, ela vai acontecer de forma individual. Então, é lá no seu quarto, é lá com a sua porta fechada mesmo, trancada, é silenciando todas as vozes e sentindo. Não busque por palavras. Talvez você tenha essa sensibilidade, mas se não tiver, não ache que Deus não está falando com você. Ele sempre está aí e Ele sempre vai falar contigo, só pelo que você sente. Horrível coisa é a pessoa não conhecer a sabedoria e não querer acessar. Eu não sei por que hoje eu tô tão emocionada. Aliás, eu sei. Como eu disse, a própria sabedoria, ela tem um nome, ela é uma pessoa, ela é Cristo. E eu sinto, de forma que eu não consigo controlar, essa grande presença da sabedoria que vem do alto, desse homem, desse ser, desse Pai, que tanto nos ama, que tanto nos ama. Uma frase que eu ouvi hoje mesmo, no início do meu dia. Deus virou as costas para Cristo na cruz, para ficar de frente conosco. E Cristo chamou o próprio Pai de Deus, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. O método popular é frágil. A sabedoria coletiva, ela circula por baixo, é uma frequência de escassez.
Use com sabedoria os seus pensamentos. Nós carregamos muitas crenças que nos limitam. Muitas manias fazem com que nós não prosperemos. Se você pegar, por exemplo, os ditados populares, nenhum deles realmente faz sentido. E às vezes a gente é levado e toma muitas decisões baseadas nesses ditados infundados aí, que nenhum deles faz sentido. Então questione tudo mesmo e busque a raiz de todas as dúvidas que você tiver. E não tem como. Toda vez que você for a fundo buscar por respostas, você vai chegar na fonte. Prosperidade, ela não diz respeito à religião. Espiritualidade não diz respeito à religião. Deus não nega acesso a ninguém. Não esteja na média popular, na ignorância coletiva. Saiba quem é Deus. Saiba o que é prosperidade. Saiba o que é riqueza. É tempo de prosperar. A sabedoria que você tem acesso vai te levar a isso. Hoje nós temos acesso a conteúdos que nos obrigam a prosperar. O conteúdo que a gente tem acesso hoje nos obriga a prosperar e nós não temos mais desculpa para isso, porque nós temos o acesso. Então governe, seja você o governante da sua vida. Se você não questiona, se você não pratica, se você não cultiva a constância na sua vida com hábitos positivos e buscando a verdadeira sabedoria, você também não vai fazer nada de diferente. Você não vai viver nada diferente. Ligar a sabedoria do alto com a sabedoria que você adquire, você obrigatoriamente vai prosperar, porque você carrega essa essência. A sabedoria já está desenhada. Não há nada de novo entre o céu e a terra. A sabedoria é uma pessoa que desce do céu e que, se você não for constante com a sabedoria, que é essa conexão que você tem que ter todo o final do seu dia e todo o início do seu dia, ela também vai embora. Ela escapa pelas suas mãos, como água. Porque ela é a fonte. Ela também transborda. Se você carregar essa presença, essa sabedoria, ela também vai fluir. Mas ela não vai fluir por baixo como um buraco que está lá vazando. Ela vai transbordar. Precisamos entender que, se a gente se afastar dos ensinamentos e princípios que vêm do alto, a sabedoria ela vai embora. Mas se eu cultivar a sabedoria que habita em mim, clarificar a minha identidade, unindo com o meu propósito, ela não vai embora. Esse foi o nosso vídeo de hoje, gente, no qual me emocionei tanto falando da sabedoria. Nós aprendemos que existem dois tipos de sabedoria, a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria horizontal é aquela que a gente adquire nas nossas experiências, nos nossos estudos, nas imersões, nos cursos, no conteúdo que a gente vê, nas experiências que a gente tem, né, na faculdade da vida, né? E a sabedoria vertical é a sabedoria que vem do alto. E nós entendemos um pouquinho o que é a sabedoria, onde nós vamos buscar essa sabedoria. E eu confesso para vocês, foi um dos vídeos mais emocionantes que eu já fiz até hoje. E eu quero que você conheça esse material. Para quem não viu o vídeo inteiro, vem no YouTube, clica no link aqui, conheça o vídeo inteiro. Esse é o 6º vídeo, a 6ª semana de 52 semanas poderosíssimas que nós vamos passar aqui junto. Então vem conhecer comigo esse material, sabedoria. Um beijo para vocês, que a semana seja edificante. Eu desejo que você consiga adquirir sabedoria, que você entenda o livro de Provérbios. A gente falou aqui, são 31 livros, são 31 capítulos no livro de Provérbios. Para cada dia do mês, você tem um livro que você pode trabalhar um pouquinho dessa sabedoria. Nós temos um manual, né, gente? Então, assim, tem muita dica nesse vídeo. Eu gostaria que você visse o conteúdo completo e viesse aqui e me contasse um pouquinho. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de tanta emoção nesse vídeo. Um beijo!